falar da Copa Sul-Americana, terminou a fase de grupos por lá também, onde Lanús e Puerto Cabello empataram em 2-2 pelo grupo G, o grupo do Vasco, e o Vasco venceu por 3-0 o Melgar. O Vasco poderia ter uma classificação mais tranquila, lutar pelo primeiro lugar do grupo se tivesse conseguido vencer o Melgar lá no Peru. Eles abriram 3-1 lá e tomaram um empate com 3 gols de cabeça naquele jogo, né? Ainda era o Fábio Carille o treinador, depois teve o empate com o Lanús em São Januário, teve o jogo com o Felipe, né, que foi esse mesmo, com o Lanús em São Januário. O Diniz estreia perdendo pro Lanús lá na Argentina e vence esse jogo contra o Melgar, precisava vencer, vence, faz um primeiro tempo muito bom. O primeiro gol do Ryan é um golaço, a jogada pelo lado direito, com o Ryan tocando para trás e o Coutinho achando ele na área. Finalização perfeita do camisa 77 do Vasco, que está jogando muito com o Diniz. O Diniz está sendo importante ali, até no não só no futebol do Ryan, mas ele tá muito mais confiante, assim, até para falar fora de campo, né? Fez a provocação contra o Fluminense lá que o Diniz não gostou muito, mas tá jogando demais o Ryan, o Tietchan também jogando muito. O Paulo Henrique faz o segundo gol do Vasco, jogada que vem de lateral para lateral, o Piton cruza do lado esquerdo, o goleiro rebate e o Paulo Henrique faz o 2-0 e depois o Verratti recebendo do Tietchan, fazendo o terceiro gol, e o Verratti é um dos artilheiros da Sul-Americana. No final o Melgar até termina com mais finalizações do que o Vasco. É um problema que o Vasco tem, né? Desde antes do Diniz, perdeu algumas bolas ali na saída do meio campo, nem foi aquela saída do dinizismo, na linha de defesa. Inclusive, o segundo gol do Vasco sai de uma jogada assim, né? Começando desde o Léo Jardim e parando no gol do Paulo Henrique. Mas o Vasco tem esses problemas que eu espero que o Diniz consiga corrigir nessa parada aí para a Copa do Mundo de Clubes. Talvez também cheguem alguns reforços, não tem expectativa que venham muitos reforços, até porque o Vasco estava sofrendo com o transfer ban. Vamos ver o que acontece, mas eu acho que o Vasco tem muitas condições de ganhar a Sul-Americana. Foi longe no ano passado na Copa do Brasil, porque não pode ir também na Sula. E não compro aquele discurso de que o Vasco tem que abrir mão da Sul-Americana para focar em escapar do rebaixamento do Brasileirão. Eu acho que dá para escapar do rebaixamento tranquilamente e dá para ir longe na Sula, dá para ir longe na Copa do Brasil, ganhar um dos 2 títulos, quem sabe, e conseguir uma vaga na Libertadores ano que vem. Eu acho que o time do Vasco, que segundo o Pedrinho é o 8º melhor do Brasil, faz uma campanha entre os 12 primeiros tranquilamente, né? Mesmo dividindo a atenção com as 6 competições, até porque a Sul-Americana, se os times jogassem o que podem, mesmo reservas, tinha que ganhar. E não deu pro Corinthians. O Corinthians foi eliminado, perdeu pro Huracan de 1-0 na Argentina, perdeu na estreia na Neoquímica Arena pro Huracan também de 1-0. E o Corinthians fica com o terceiro lugar. Isso aqui não é Libertadores, é Sul-Americana, terceiro lugar não vai para lugar nenhum. Não tem Conference League na América do Sul. 14 pontos pro Huracan na primeira posição, e ele vai direto para as oitavas de final, enquanto o América de Cali vai disputar o playoff de oitavas. Ficou ali com 8 pontos, a mesma pontuação do Corinthians, mas o saldo do Timão foi 0, enquanto o saldo do América de Cali foi 2. Eu acho que o Dorival Júnior deve estar arrependido de ter assumido esse comando do Corinthians, né? Eu acho que ele, se eu fosse ele, teria ficado um tempo parado. Algum time mais forte chamaria ele, certamente. Mas enfim, ele aceitou o desafio do Corinthians e vai ter um desafio aí para manter esse time na primeira divisão do jeito que está jogando e tentar alguma coisa na Copa do Brasil. Mas eu não vejo o Corinthians brigando forte na Copa do Brasil. Ano passado foi semifinalista, mas esse ano, cara, só se for na sorte mesmo. E ano passado, de certa forma, foi, né? Ninguém tava dando nada pro Corinthians chegar longe, ele chegou. Mas conseguiu uma grande recuperação com o Ramon Dias. Não sei o que será do Corinthians esse ano, mas os fatores extra-campo também. O Corinthians no momento não tem presidente, ele tá afastado, o Augusto Melo, deve sofrer o impeachment. A situação do Corinthians não é nada fácil, nem dentro nem fora de campo, então o clima lá tá horrível. E a eliminação foi só a cereja do bolo, que ainda não tá pronto.
Então a América de Cali e Racing empataram em 1 a 1. O Corinthians quase conseguiu a classificação porque o Racing vencia o América de Cali até o último minuto da partida, quando a equipe colombiana conseguiu o gol com o Jean Carlos, empatou o jogo e se classificou, deixando o Corinthians de fora. E como diziam ali, acho que foi o Mauro Betti que falou, que seria ainda mais vergonhoso para o Corinthians ser classificado com a ajuda do Racing, né? Eu não sei se foi o Mauro Betti que falou isso, que ele estava comentando lá no SBT, mas alguém comentou isso aí. E o Racing foi o único time que o Corinthians conseguiu vencer nessa Sul-Americana. Foi o saco de pancadas do grupo. Falando em saco de pancadas, o Independente meteu 7 a 0 para cima do Nacional Potosí, um gol para cada Libertadores Independente. Para quem não sabe, o Independente é o maior campeão da história da Libertadores, com 7 títulos. E eles fizeram 7 no River Plate da Shopee, que é o Nacional Potosí. O Guarani perdeu por 5 a 0 em casa para o Boston River. Goleada feia dentro de casa, né? Então esse grupo ficou desse jeito. O Independente passou com 12 pontos. O Guarani ainda conseguiu uma vaga no playoff. Ficou com 8 pontos em segundo lugar. E vai disputar o playoff. Quem chegar da Libertadores aí, né, for pegar o Guarani, tá feito. O Cerro Largo venceu por 2 a 1 Defensa e Justiça e se classifica no playoff das oitavas de final, enquanto o Vitória não conseguiu a classificação, perdeu de 1 a 0 para a Universidade Católica. A Universidade Católica vai direto para as oitavas de final e o Vitória ficou em terceiro lugar, está eliminado da Copa Sul-Americana. Não deu para o Vitória. O Cruzeiro já estava eliminado e na última rodada ficou no 0 a 0 com a União de Santa Fé. O Cruzeiro vive um ótimo momento no Campeonato Brasileiro, no G4 do Brasileirão, sonhando com a possibilidade de título. E na Copa do Brasil também sonhando com a possibilidade de título lá, é o maior campeão da história da competição, está classificado para as oitavas. Já na Sul-Americana, nem oitavas, nem repescagem. O Mushuc Runa venceu por 2 a 0 o Palestino, passou em primeiro lugar com 16 pontos. Quem poderia imaginar que o Mushuc Runa, equipe estreante na Sul-Americana, passaria em primeiro lugar no grupo que tinha Cruzeiro, Palestino e União Santa Fé. O Mushuc então termina com 16 pontos, 5 vitórias e um empate. Está invicto na competição. O Palestino fica em segundo lugar com 9 pontos e vai jogar a repescagem das oitavas. O Godoy Cruz empatou em 2 a 2 com o Atlético Grau, mas mesmo assim o Grêmio não conseguiu o primeiro lugar. Ele fica com 12 pontos também e vai jogar o playoff de oitavas. Ele finalizou bastante nesse jogo, mas só conseguiu marcar um gol que foi com o Riquelme Freitas. O Grêmio ficou com um saldo de 4, enquanto o Godoy Cruz ficou com um saldo de 5. Então desse jeito o Godoy Cruz avança direto para as oitavas e o Grêmio vai ter que jogar a repescagem. O Atlético Mineiro também terá que jogar o playoff de oitavas. Perdeu para o Cienciano no jogo fora de casa e jogando em casa eles empataram em 1 a 1. E com isso o Cienciano passa em primeiro com 10 pontos, o Galo fica em segundo com 9. É uma campanha muito decepcionante do Atlético Mineiro nesse ano. Eles ganharam o estadual com o pé nas costas basicamente, mas é uma campanha ruim no Campeonato Brasileiro e muito ruim na Sul-Americana também. Eu esperava muito mais do Atlético, achava que eles iam estar lutando lá em cima com o Palmeiras e com o Flamengo, que estão bem longe disso. E na Sul-Americana achei que eles iam nadar de braçada nesse grupo e não. O Galo passa em segundo lugar e quase que não passa, porque o Caracas ficou com 8 pontos. Por muito pouco o Atlético não fica fora de tudo. Bastava perder esse jogo pro Cienciano, né? O Galo saiu na frente com o gol do Lianco, depois disso abdicou de jogar e... Assim, não vou dizer que abdicou de jogar porque tomou gol logo na sequência, né? Nos acréscimos do primeiro tempo. O segundo tempo foi... Os jogos do Atlético vêm sendo insuportáveis, né? O jogo com o Corinthians no último sábado. O Galo não tá jogando bem menos do que pode. O Cuca, já ou ele pede demissão ou ele é demitido, né? Não sei. O Galo costuma demorar para demitir seus treinadores. Mas pro Cuca pedir demissão, pouco custa. O União Espanhola venceu por 4 a 0 o Alberto Villarreal, enquanto o Fluminense fez 2 a 0 o Once Caldas, e o Fluminense foi o único time brasileiro que teve tranquilidade na Sul-Americana. Ele teve 4 vitórias, um empate e uma derrota. E a derrota e o empate foram basicamente calculados ali pelo Renato Gaúcho, né?
os dois jogos fora de casa, onde nem ele viajou para acompanhar a equipe. Então o Fluminense reserva perdeu fora de casa um jogo e empatou outro. Todos os jogos do Maracanã o Fluminense ganhou, inclusive o Renato Gaúcho está invicto no Maracanã com o Fluminense. Desde que ele voltou, não perdeu em casa ainda com a equipe do Tricolor Carioca. Então o Fluminense passa com 13 pontos na liderança, foi o único que teve uma fase de grupos tranquila. O Once Caldas ficou com 12 pontos em segundo lugar. O União Santa Fé foi o terceiro colocado com 5 pontos, está fora, e assim como o Gualberto Villarreal. Né? É isso, já estão definidos os confrontos dos playoffs para as oitavas de final. O Bahia, que veio da Libertadores, vai enfrentar o América de Cali, que estava no grupo do Corinthians. O Bahia, que caiu de um grupo muito difícil lá na Libertadores, que tinha Internacional, Nacional e Atlético Nacional. Era o grupo nacional. O Bahia não era nacional, acabou ficando fora. Né? Mas o Nacional também. O Bahia ainda conseguiu essa vaga na Sula e é favorito para passar. Decide, inclusive. Ah, não. Quem decide em casa é o time que está na Sula. Fiquei feliz porque o Vasco vai decidir em São Januário, então, né? E o Vasco vai pegar o Independente Del Valle. Não é um adversário fácil. É bicampeão da Sul-Americana. Recente. O Bucaramanga enfrenta o Atlético Mineiro. O Galo vai decidir em casa. O Bolívar enfrenta o Palestino. O Bulo Bulo vai enfrentar o Once Caldas. O Alianza Lima enfrenta o Grêmio. Central Córdoba enfrenta o Cerro Largo. O Alianza Lima, que veio do grupo do São Paulo, vai enfrentar aí o Grêmio. O Central Córdoba caiu do grupo do Flamengo, enfrenta o Cerro, que veio do grupo do Vitória na Sula. Vasco pega o Independente Del Valle e o Universidade de Chile enfrenta o Guarani. A Universidade do Chile, que veio do grupo do Botafogo, vai se classificar, né? O Guarani tomou 5-0 em casa do Boston River. Eu não sei se eles estão disputando alguma coisa no Paraguai. Pouparam o time, mas ainda assim é loucura, né? Vou até ver aqui o Campeonato Paraguaio já já. Mas antes vamos ver os artilheiros da Sul-Americana, que são Ismael Dias, do Universidade Católica, Júnior Paredes, do Puerto Cabello, Carlos Alfredo, do Mushuc Runa. No caso, o Dias e o Paredes têm 6 gols cada um. O Carlos tem 4. E aí tem muita gente aí com 4 gols, incluindo o Pablo Verrete. E o líder de assistências é o Milevich, do Huracan, com 5 passes para gol. Uma olhada aqui, Liga Paraguaia. É a 22ª rodada ali da Apertura. Não tem nada pro Racing. Não, tem. Tem a última rodada contra o Guarani. O Racing tá... Racing não, Guarani, né? Tá em segundo lugar. 38 pontos. Pode pegar ainda assim o Libertad, mas depende também do Libertad tropeçar na última rodada.